Boa tarde. Para quem não me conhece, sou Diego Garla, eu que sou o médium que trabalha aqui nessa casa, agora sozinho. Para quem já participou dessa sessão, acompanha nosso trabalho, durante alguns anos aí estive na companhia do Newton Stuck e agora, devido às escolhas dos nossos caminhos, nós estamos marcando as agendas separadas para conseguir atender em mais locais, em mais lugares. Vai tornar aqui também mais recorrente, uma vez que a partir do próximo ano pretendemos, temos a intenção de fazer sessões aqui todos os meses em Duartina e intercalar com Bauru, assim que nós conseguimos um local lá que consiga acomodar a sessão, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a esse trabalho. Gosto sempre de perguntar, estou vendo bastante rostinhos novos aqui, quem está aqui pela primeira vez, por favor, bastante gente, então sejam bem-vindos. Algum de vocês já participou alguma vez de uma sessão de psicografia? É a primeira vez também? Bem poucos, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui, para não ficar perdido, como que é o nosso atendimento, o nosso método aqui da Casa Espírita, para a gente não se desorientar, não bater tanta cabeça durante o nosso trabalho. Tá? Vocês receberam primeiramente uma ficha aí com o número. Essa senha é somente para a gente fazer a organização dos chamados aqui, da triagem. Primeiramente vai ter uma triagem que vocês vão ser convidados a fazer uma fila ali com o seu Toninho, do lado esquerdo de vocês do salão. Vai ser convidado a ir lá. Vão passar pela triagem com os nossos trabalhadores lá no fundo, onde vocês preenchem uma ficha. Essa ficha, muita gente que às vezes não conhece o trabalho, não sabe para que serve, eu gosto de explicar justamente o para que ela serve. Inclusive, já vou falar já também uma situação, já é a segunda sessão aqui em Duartina que eu mudei a relação com o horário de atendimento. Antigamente a gente começava a partir de 1h e fazia a triagem até atender a última pessoa. Como isso acaba estendendo demais o atendimento e vocês já estão aqui de antes da 1h e de repente chegava a gente aqui 4, 5 horas da tarde e participava da sessão da mesma forma e vocês tinham que ficar esperando, em respeito a isso, eu mudei e coloquei que nós distribuímos a senha até as 2h. Porém, para as próximas sessões, essas senhas vão ser distribuídas até a 1h, que é o horário da sessão. Por quê? Quem chega no horário da sessão vai participar da sessão. Ela tem horário marcado, então estejamos aqui. Tá? Eu estou aqui desde cedo, vocês também, nada mais justo. E por outra situação, esse primeiro bate-papo, principalmente para quem não participou de uma sessão, não conhece o trabalho, ou tem dúvidas que são dúvidas mais simples, serve exatamente para tirar essas dúvidas. Aí o que acontece? Eu venho aqui, converso com vocês, a pessoa chega aqui 2h da tarde, não escutou nada, participa da sessão perdida, acaba a sessão sem entender nada e vai embora falando mal da gente. Não é nem pelo falar mal, que isso daí a gente tem uma coleção de gente fazendo já, então não ligo. Mas é mais por não entender o trabalho em si. E esse trabalho, a função dele é consolar e não gerar dúvida, não gerar descrença, não gerar nada, é consolar. E se nós não estamos alcançando esse objetivo, a gente vai adaptando ele até que todas as pessoas saiam daqui o mais confortadas possível. Então, a partir das próximas sessões, o horário de entrega das fichas é a partir do momento que eu começar a falar aqui. Tá? Vai todo mundo que está aqui será atendido, não se preocupe. Então, a triagem vai até passar a última senha. Quem chega depois faz a ficha lá no fundo normalmente e aí, pelo plano espiritual, essa ficha vem até a mesa para ser escrita ou não. Me entregam todas, tá? Fala, mas como você sabe? Não sou eu quem sei, quem sabe é lá em cima. Vou contar um exemplo. Tive uma sessão em Curitiba recentemente, a pessoa chegou meia hora depois de que nós já tínhamos terminado até a triagem. E aí a pessoa falou, olha, chegou uma pessoa agora, preencheu ficha lá, te entrega aqui. Eu falei, essa atrás. Porque a Clara falou para mim, é importante. Era uma moça que a filha tinha tirado a vida há 1 ano atrás e o marido há 15 dias atrás. Então, naquela situação, foi selecionado. Eu não fazia ideia de quem que era, mas veio para a mesa e tivemos uma mensagem. Então, a organização do plano espiritual é sempre o mais próximo à perfeição. Quem tem capacidade de estragar isso aqui somos nós. Então, para que a gente busque tentar se organizar, fazer o trabalho da melhor forma possível, o menos extenso possível também, porque o que toma tempo bastante é a triagem, porque são bastante pessoas.
e sobre mais tempo para a escrita, porque aí na escrita a gente consegue um volume maior de mensagens. Então, a fim de otimizar isso e em respeito a vocês que chegaram também no horário, a partir da próxima sessão será até 1h a entrega das senhas que serão para a triagem. Tudo bem? Maravilha. Voltando à explicação. Vocês vão passar lá no fundo e vão preencher a ficha. O que é essa ficha? Que todo mundo que chega atrasado pergunta. O porquê da ficha? Ele não é médium? Adivinhe, né? Quem é? Falou, sim, eu sou médium. Falou bem, não sou adivinho. A ficha você vai fazer ali preencher o quê? Nome da pessoa pelo qual você veio atrás, a idade que desencarnou, o tempo de desencarne, causa, foi acidente, foi câncer, foi covid, suicídio, o que seja. Coloca lá a causa, nome de esposo, se tem, de filho, se tem, pai e mãe, só. Não tem história, não tem personalidade, não tem detalhes nenhum da pessoa, só o nome. O que isso serve? Vocês, enquanto estão ali recordando essas informações, estão criando um campo energético em volta de vocês, através do pensamento, através da sintonia, através do quê? Da lembrança. Eu chamo esse campo de amor. Então, vocês estão criando uma egrégora de amor, uma ligação, uma sintonia com a pessoa que vocês estão buscando pela mensagem. Quando vocês chegam aqui para passar pela segunda triagem, com a mesma senha, que vai organizar uma segunda fila aqui, para passar comigo, aquela ficha, ela possui uma energia. Nós, através da sensibilidade mediúnica, da psicometria, que é a sensibilidade, a absorção daquelas informações, conseguimos identificar o espírito. Então aquilo ali é como um endereço espiritual para nós. Por quê? Você chega aqui, vim atrás da mensagem do meu pai João. Tá bom, não falou nada. Aí eu tô ali, falo, eu sou o pai João daquela pessoa ali, ó. Eu falo, então tá bom, João, vamos escrever. E eu escrevo aqui, só sai abobrinha. Por quê? Eu não conheço o espírito que vocês estão atrás. Da mesma forma que não conheço todos vocês. Então, como que eu vou identificá-los? Como que eu vou ter essa certeza? Através dessa energia que você me entrega, porque energia não mente. Então, nessa sintonia que vocês criam, eu me sintonizo também com esse ente. Para quem tem dúvida, capítulo Identidade dos Espíritos, no livro dos médiuns, tem 100 páginas falando disso aí lá. Então, leiam, vocês vão entender que é um processo, é um método que nós fazemos para esse atendimento. E eu falo que quem vem aqui em busca de comprovação, para saber se é verdade, vai embora da mesma forma, porque nós não trabalhamos para isso. Eu falo que o que comprova a veracidade desse trabalho é o exemplo das pessoas que já participaram dele um dia. Eu já conheço milhares delas que chegam nesse trabalho entregues, mortas, sem esperança, sem vontade de viver, sem brilho no olhar, sem gosto pela vida. E de repente vir aqui receber uma mensagem transforma a vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela conseguiu identificar naquele recado e receber a mensagem que ela precisava. Às vezes eu falo que a gente vem para a sessão com um pouco de egoísmo, porque a gente quer que o Espírito diga aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que ele quer falar. É você chegar com a mensagem, com o texto pronto, falar, mas aqui não tem nada do que eu perguntei. Eu falo assim, de certo ele quer te responder. Na realidade ele quer falar sobre o que ele está vivendo. E é natural. É natural por quê? Vamos pensar nós, vamos nos colocar na condição dele. Nós estamos aqui hoje todos encarnados, temos certeza do quê? De que aqui vive. E se porventura amanhã a gente desencarna e tem a possibilidade dessa comunicação, o que vocês vão vir escrever para os seus parentes, para os seus entes que estão em busca de uma consolação, de um remédio? Que vocês estão continuando vivendo, vão falar como é a vida lá. E não ficar lembrando como foi o que passou por aqui, para comprovar. Então, enxergue. Eu uso um exemplo prático. Eu nunca viajei para fora do país, já falei isso aqui 1000 vezes, quem está aqui já cansou dessa história. Mas eu pego e ligo para minha mãe, falo, olha mãe, estou aqui na França. Falei, filho, que legal, o que tem aí? Falei, aqui eu não sei, mas aí em casa tem um quadro com um jarro na sala, a tua televisão está num painel marrom, tá, e aí? Estou comprovando que eu estou na França, que eu estou vivo, alguma coisa? Não. E a maioria dessas informações, quando vocês às vezes vão procurar na internet sobre psicografia, vê aquelas cartas cheias de coisas, né? Cheio de purpurina. Fala, meu Deus, olha quanto detalhe. Tá tudo no Facebook e no Instagram da pessoa que vocês vieram aqui. Então esse trabalho pelo qual nós atendemos vocês aqui presencialmente, faz a ficha lá presencialmente, conversa aqui presencialmente, escreve aqui presencialmente. Então é tudo feito debaixo do nariz de vocês. A gente busca o quê? Esse contato justamente para ter esse afeto. E a sessão ela não se resume somente em cartas. A sessão não é só o recado, porque só o recado é muito pouco para todos nós. Nós estamos aqui com mais de 200 pessoas visualmente,
E se a gente coloca uma quantidade de carta que eu escreva hoje aqui, 30, 40 cartas que seja, é menos da metade. É 25% da quantidade de pessoas que tem aqui para menos. Não é pouco? Não seria injustiça de Deus só atender essa parte do público? Então, o que a sessão tem a mais? Ela tem as palestras, depoimentos de pessoas que um dia estiveram na cadeira onde vocês estão. Elas possuem pessoas que vão falar não sobre doutrina espírita, mas sobre a continuidade da vida, sobre o Evangelho de Jesus, que é o que nós precisamos nesse momento para que a nossa vida tome novamente o gosto, a esperança, a fé, a certeza do quê? Do que nós precisamos viver aqui ainda, sabendo que não perdemos ninguém. É um momento onde a pessoa apenas se adiantou, mas não deixou de existir. E se ela não deixa de existir, a gente não deixa de sentir. A saudade não vai deixar de nos tocar. E a saudade é um termômetro da quantidade de amor que nós possuímos. Às vezes a gente fala, mas a saudade dói. Falo, não, a saudade não dói, a saudade lembra. O que dói é a distância, o que dói é a ausência, o que dói é o que nós ainda estamos experimentando nessa vida. Então, ter esse conhecimento da função de uma sessão de cartas consoladoras ajuda que o nosso coração se abasteça aqui hoje. Porque pode por muitas vezes a gente participar e não receber o recado. Mas a gente olhar para a pessoa que está do nosso lado e ver o coração dela sendo abastecido novamente, com sofrimento, com dor realmente, porque assim, saudade hoje todo mundo tem. Todo mundo aqui veio por saudade, veio por vontade de uma notícia. Agora, a necessidade pela dor, pelo aquele sofrimento, é uma outra situação. Nós comparamos esse trabalho aqui com um pronto-socorro, com uma emergência. E se eu quebrar a unha do pé e for lá no posto agora, e chegar uma pessoa que se arrebentou de moto aqui na esquina, quem que eles vão dar preferência para atender? O mais grave. O plano espiritual é assim também. E a sabedoria deles é muito maior do que a nossa. O conhecimento deles da realidade é muito maior do que a nossa. Jesus não, né? Está lá nos Salmos, né? Deus sonda os nossos corações, sabe a intenção do Espírito. Então Ele sabe também o que nós estamos sentindo hoje aqui. Porque eu falei, não adianta a gente ver, então tem que sofrer para receber carta. Então eu vou na sessão, vou chorar, vou espernear, vou estruchar, vou rolar no chão, vou desmaiar, porque aí eu vou ganhar uma carta. Não vai. Por quê? Porque lá eles sabem a verdade dos nossos sentimentos, a nossa intenção. Então vir aqui, sentir a sessão, se permitir hoje. Se permitir, porque é um encontro com as pessoas que nós viemos atrás. Tem um nome, né? Durante o tempo ele ficou meio sombrio. Chama-se evocação. Que aí ganha o nome de filme terror, umas coisas. A antia-avó falava, não faz essas coisas, menino, né? A gente ia brincar com um copo, compasso, aquelas coisas quando era moleque. Não vai mexer com essas coisas, né? E a gente ficava, nossa, é perigoso, é assustador. Hoje nós estamos fazendo isso. Nós estamos evocando, chamando as pessoas que nós amamos, que continuam vivas. E elas atendem o nosso pedido. No livro Nosso Lar, é um livro psicografado de 1940 e bolinha, por Chico Xavier, o maior médium que já pisou nessa terra, por um espírito chamado André Luiz, foi um dos que escreveu através de Chico Xavier. Ele conta que anos depois que ele estava no plano espiritual, durante um trabalho que ia ser realizado na Terra, de apoio pelos espíritos para nos ajudar, ele foi convidado a vir e participar, porque a família dele estava aqui na Terra e ele poderia visitá-los. É um convite. Então hoje nós estamos convidando eles a estar conosco. Por que Deus negaria essa oportunidade? Se o nosso coração está tão necessitado daquele abraço. E o abraço não necessariamente precisa vir por um recado. Sem fé, isso aqui é um monte de papel rabiscado, é um monte de rabisco, uma letra feia desgraçada ainda, porque é escrito rápido. Agora, com fé, nós conseguimos sim sentir a energia de uma frase, uma resposta às vezes que a gente espera, uma orientação, um consolo. Mas para isso é necessário compreender todo o ambiente, toda a dificuldade às vezes que eles estão passando aqui. Ontem eu estava numa confraternização com o pessoal de uma casa espírita lá do Centro Vicente de Paulo, em Bauru. E aí montaram um pinga-fogo lá na mesa para ficar me perguntando coisas sobre a sessão. E uma delas era referente a essa presença, a esse contato com a sessão. E eu falei, então, a sessão para quem não vai lá com o coração aberto para sentir o ambiente, ela é um tempo jogado fora. É um tempo desperdiçado. Porque se a gente vem aqui só esperando que o médium resolva os nossos problemas, a gente vai embora do mesmo jeito ou pior. Agora, se a gente vem aqui com o coração aberto a sentir, a orar pelo outro, a realmente perceber a presença da pessoa que nós viemos aqui,
É normal durante a sessão a pessoa falar, eu vi o meu filho, eu vi a minha mãe, eu senti o cheiro, eu senti um abraço, eu senti um toque. E a pessoa fala, eu senti um toque no meu cabelo. Está escrito na carta, que bom que você sentiu a hora que eu te toquei. Então, tem uma mensagem, uma vez eu recebi lá em Neves, era um menino, eles eram muito evangélicos. A mãe estava lá na cantina conversando com um grupo de amigas e ela catou a Bíblia dela, abriu e começou a fazer uma leitura da Bíblia. O menino escreveu exatamente o trecho da Bíblia que elas estavam conversando lá fora da casa espírita, na mensagem, falando sobre. Por quê? Porque eles estão juntos, estão sintonizados a nós. Aí imagina a gente aqui pensando em um monte de abobrinha. Eles estão ligados a isso. Imagina o desgosto, né? Eu falei, se coloquem no lugar deles, vão vir aqui para visitar as pessoas que estão nos convidando. Está aqui, está pensando que vai comer amanhã, está pensando, nossa, a gente encheu o saco de ficar nesse lugar. Já pensou? Falou, nossa, veio para me ver e está com esse pensamento, está louco para ir embora. Então, e na hora de escrever também, a emoção que eles se envolvem. Por quê? São seres humanos. São exatamente as mesmas pessoas que vocês se recordam. Melhoradas. Tá? Não que o céu torne santos, mas são melhores, porque já não enxergam a vida com o mesmo apego que tinham antes. Já entende a eternidade, já entende que não morreram, já entende que não perderam nada que possui realmente valor. Então essas pessoas, elas se melhoram. E quando chega aqui para escrever, vocês já fizeram alguma vez uma palestra, falar em público, que tiveram que falar? Não some tudo da cabeça? É o que acontece com eles. Às vezes vem com a mensagem pronta, chega aqui e fala, meu Deus, só não gagueja, né? Já teve uma situação também, estava em Jaú, e era uma senhora que ia escrever, estavam as 3 filhas na sessão aquele dia, e ela chegou lá, ela foi falar, começou a chorar. E eu fiquei esperando, falei, olha, calma, e nada. Aí a Clara falou, olha, vamos colocar ela para escrever depois, ela está muito emocionada. Deixou ela para o final. Volta para falar, chorou tudo de novo. Aí a Clara falou, olha, a família vai buscar novamente, mas avise as filhas que hoje ela estava muito emocionada e não conseguiu falar, por isso que ela não escreveu. Mas na próxima ela vai estar melhor, ela vai escrever. Eu falei, tá bom. Aí acabou, olhei assim, eu falei, não, quem que é as filhas, né? Não sei. Aí ela falou para mim, ó, tem uma moça de azul atrás de você. Aí eu virei, tinha uma moça de azul me esperando para falar comigo. Eu falei, ele estava te procurando, a sua mãe estava aqui, mas ela não escreveu porque ela estava chorando. Ela desabou de chorar porque aí a irmã dela falou, ela acabou de falar isso. Eu tenho certeza que a mãe veio aqui e não escreveu porque ela chorou. Porque a mãe era chorona, ela se emocionava. E ao chegar aqui, a mesma pessoa. Na hora de falar alguma coisa para as filhas, a emoção toma conta. Então não dá, você imagina uma pessoa chorando, né, tipo a Chiquinha do Chaves tentando conversar comigo. Não dá para entender. Eu vou escrever o que na mensagem? Não dá. Então a mensagem, ela tem que ser eficaz. Ela tem que fazer bem a vocês. Ao final, vocês vão perceber que as mensagens que vêm pela primeira vez que o Espírito escreve, a gente lê algumas aqui e outras dos nossos amigos trabalhadores aqui vão nas salas e leem com a pessoa. Por quê? Para que tenha entendimento da carta. Entenda o texto, que como eu falei, a letra é feia, entenda o que está escrito na carta, porque a carta precisa consolar. Se for para você receber uma carta que você não entende a letra, não entende a mensagem, não entende nada, você vai embora daqui com o quê? Vai embora pior. É você ir no hospital e tomar um remédio errado, não vai agir naquilo que você precisa. Então essa sessão, ela possui muito mais do que cartas. Ela tem a instrução, ela tem a experiência de tantas pessoas que já estão aqui há alguns anos. Esse trabalho publicamente, eu estou com ele há 8 anos, então não começou semana passada. É um trabalho que eu trato com muito carinho, com muito amor, não porque eu sou um menininho bom, não sou. Eu trato isso com muito amor porque é o maior amor que vocês estão buscando aqui. Então exige respeito, dedicação, compreensão e principalmente também o meu afeto pelo que vocês estão sentindo. Porque amanhã ou depois, talvez eu tivesse na necessidade de receber algo. E se eu tivesse alguém que pudesse me oferecer isso, seria grato. Então, se estamos nessa condição hoje, é porque nós estamos aqui trocando. Vocês estão me dando a confiança, eu estou dando o amor que eu possuo por isso. Então, é nessa sintonia que a gente vai seguir aqui hoje, tá? Hoje nós estamos desfalcados também. Normalmente, quem conhece aqui sabe que nós temos os nossos músicos. Se tiveram um compromisso hoje, não puderam vir. Então, nós teremos mais palestras hoje. Então, serão menos intervalos que a gente colocava música. Porque toda vez que coloca música ali do computador, tem conversa. E a conversa me atrapalha muito. Mas muito mesmo. Por quê? Porque eu estou ouvindo os espíritos conversarem comigo. E é um
um ouvir muito sutil. Se vocês conversam, vira um ruído na minha cabeça. E aí fica mais difícil de conseguir trazer a mensagem, ela fica mais demorada, às vezes eu posso não captar a frase como ela vem, porque não pense que o Espírito está meditando e conferindo o que eu estou escrevendo. Ele só está falando, só está ditando e está confiando no que eu estou escrevendo. Só que se eu ouvir outra coisa e escrever errado, vai mudar tudo no quê? Na carta de vocês. Então, quanto mais silêncio a gente tem, mais próximo do que nós precisamos o trabalho chega. Tá? Então, a participação que eu peço de vocês é essa. Aproveitem que já tocamos o dia para estar aqui hoje. Coloque o coração em prece, em sintonia. Fique aqui dentro para meditar, para orar, para ouvir as palestras, para participar realmente do trabalho. Tá? Cansou? Precisa dar uma volta? Temos a nossa cantina aqui do lado, tem a livraria aqui na frente e tem o comércio de Duartina. Apesar que hoje é feriado, né? Não sei se está aberto, mas enfim, vai ter alguma coisa para vocês fazerem. Aqui dentro nós precisamos da colaboração com o silêncio. Tá? O silêncio, a prece, a vibração de vocês é a energia do meu trabalho. Eu falo uma frase e é verdade, comprovada por todo mundo que já participou comigo desse trabalho. Eu só canso quando vocês cansam. Eu já comecei sessão aqui 1h da tarde e acabei 00:30. Já comecei sessão lá no Rio Grande do Sul 8h da manhã e acabei 9h da noite. Já comecei sessão 1h da tarde e acabei 2h da manhã também. Por quê? Eu vou até onde vocês aguentam. Tá? E quanto mais vocês tiverem fôlego, mais mensagens nós conseguimos trazer. E talvez aquela última é aquela que você veio esperando. Tá? Então, ter paciência, ter também compaixão com quem está aqui, respeitar as pessoas que vieram aqui para orar, porque muitas vezes a gente está meio eufórico de estar aqui, já participou algumas vezes, está na fé que vai receber algo, ou gosta de estar aqui no ambiente, acaba esquecendo, né? Que isso aqui é uma casa de oração. E existem outras pessoas que estão do lado só querendo silêncio, só querendo se sintonizar, sentir a presença desse vosso ente. Então, por uma questão assim, de respeito também a essas pessoas, o sentimento delas, eu peço encarecidamente que façam silêncio aqui para a gente não precisar ficar pedindo, tá? Não precisar ficar pedindo. Enquanto eu estou fazendo a triagem aqui, vocês podem conversar baixinho que não me atrapalha. Agora começou a aumentar o barulho, aí fica difícil porque eu também não vou ouvir as pessoas ali, tá? Mas eu sei que é cansativo, é inevitável uma hora ou outra a gente falar alguma coisa, mas vamos tentar o mínimo de ruído aqui para que a gente consiga um trabalho mais próximo do que ele precisa estar. Tudo bem? No final, se tiverem dúvidas, eu fico aqui, a gente conversa. Os livros também, caso tenha interesse, eu assino eles no final, se quiser dedicatória. Todas essas obras, 100% das obras que são vendidas na Casa Espírita Maria de Nazaré, são destinadas a algum projeto social. Tem livros específicos, como o Evangelho às Crianças e o Atendimento Fraterno, que sustentam projetos sociais em outras regiões do nosso país. O Atendimento Fraterno do Projeto Vitor Hugo, lá em Campo Grande. O Evangelho às Crianças, nós estamos construindo a nossa escola espírita lá em Frutal, Minas Gerais. Então, são lugares assim que essas obras chegam como um apoio, como um socorro. E além de ajudar, traz uma transformação íntima e pessoal a todos nós, tá? A gente recomenda sempre a leitura dos livros, não para vender livros. Se for para comprar e não ler, nem compra, tá? Compra realmente para se transformar. O conteúdo desses livros possui muito do remédio que nós precisamos, necessitamos. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, estou aqui até o final. E desejo que todos possam sentir a energia desse ambiente, todo o amor que essa casa entrega desde o momento que vocês chegam aqui até a hora que vocês se retiram, que possam levar o nosso carinho, o nosso amor, o nosso afeto para a vida, e não só para sustentar essa saudade. Que Jesus abençoe.